companheiros de mesa, e também queria, Domingos Dutra, a Manuela não está aqui, deve voltar, mas parabenizar a Manuela Dávila, iniciativa da deputada aqui na Comissão de Direitos Humanos, pela promoção do seminário. Saudar o Hamilton Pereira, secretário de Cultura do DF, a Marta Porto, em nome dela, saudar todos os gestores e trabalhadores aqui do Ministério da Cultura, o Paulo Ávila, aqui da CUFA, saudar todo mundo da CUFA que está presente, a Jurema, da Unesco, e saudar algumas pessoas aqui do plenário, os deputados, Eudes, Jean Willis, que a gente vem acompanhando o trabalho, em nome de todos os deputados que estão aqui, Ângela Guimarães, que é vice-presidente do CONJUVE, do Conselho Nacional de Juventude, ao qual eu represento, e secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, e também alguns conselheiros que estão aqui, a Kátia, Dani, enfim, tem bastante gente. Eu, na verdade, também fiquei muito satisfeito com o seminário se iniciar pela cultura, né? Geralmente, quando a gente trata do tema juventude, geralmente a gente pega o tema da educação, o tema da violência. É difícil a gente ver um seminário se iniciando com a discussão cultural. E eu já vou desenvolver um pouco essa ideia do porquê acho fundamental esse tema ser juventude e cultura. Acho que alguns elementos que foram colocados aqui que eu gostaria de reforçar: o Brasil vive um momento único na sua história, né? O que a gente chama de bônus demográfico. É um momento onde a gente tem uma população economicamente ativa superior à população dependente, ou seja, temos mais pessoas inseridas na vida produtiva do que crianças e idosos que já não estão mais no mundo do trabalho, né? E vivemos, no ano passado, um pico da população de jovens, a maior população de jovens da história do Brasil, chegando a 52 milhões de jovens brasileiros, né? Representando 26% da população. Então, um momento, quando a gente fala do bônus demográfico, é um momento fundamental para a gente desenvolver o Brasil, né? Para um projeto de desenvolvimento. Mas quando a gente fala do projeto de desenvolvimento, geralmente pelas concepções mais clássicas sobre o tema juventude, se pensa muito, então vamos preparar essa geração para o mundo do trabalho, para serem adultos, né, capazes de se inserir no mundo do trabalho, produzir riquezas, etc., mas nunca se pensa neste momento da vida como um momento importante, que carrega em si necessidades, direitos, enfim, que são muito para além desta preparação para a vida adulta, né? Quando se pensa na preparação da vida adulta, se pensa muito no tema da educação e trabalho, e geralmente uma educação para o mercado, muitas vezes nem para o mundo do trabalho, né? Educação muito pautada pelo mercado. Então, o tema da cultura entra aí como um tema fundamental, né? É um tema que a gente abre um leque de pensar um pouco a condição juvenil, né? Esta condição como uma condição que carrega direitos específicos. Esse é um debate que nós temos travado, inclusive tem sido feito aqui pela Casa, na proposta apresentada do Estatuto da Juventude. É um estatuto que ainda não foi aprovado, ele está em tramitação. Obrigado, deputado. Mas a ideia que a gente tem, inclusive, discutido no Conselho, e é um dos temas da conferência, é a ideia de discutir novos direitos da juventude, para além daqueles direitos que estão já garantidos na Constituição, o direito à educação, ao trabalho, mas começar a pensar novas dimensões da vida que carregam direitos muito no olhar do sujeito, e não no olhar de como o Estado se organiza. Isso é uma ótica completamente diferente de pensar o direito. Então, o direito, por exemplo, à experimentação, que é um momento que é muito marcado, a juventude é marcado por experiências das mais variadas áreas, o direito ao território, por exemplo, essa é uma discussão que tem sido feita nas políticas públicas por algumas áreas, o direito ao tempo livre, né, que é também, geralmente as políticas públicas envolvidas para os jovens são na direção de ocupação do tempo ocioso da juventude, um tempo visto como perigoso. Ou seja, o jovem é um problema, faz muita besteira, né? Então o Estado desenvolve políticas para ocupar esse tempo ocioso, para que o jovem não faça besteira. A lógica de pensar a juventude não como um problema, mas como sujeito de direitos,
nos traz o desafio de pensar políticas, uma gama de políticas e de equipamentos, portanto, inclusive aqui apresentados pelo Vitor Ortiz, com as praças de cultura e de esporte, uma gama diversa de opções que o jovem possa escolher o que vai fazer, e não o Estado ofertar e dizer, você tem que fazer isso, você tem que jogar bola, a gente vai fazer quadro aqui, mas você tem que jogar... Não, então ter bibliotecas públicas, centros comunitários, espaços de fruição, espaços culturais, esportivos, para que o jovem possa construir a sua trajetória e escolher o que de fato quer fazer da sua vida, do seu tempo, e que não seja um tempo apenas de estudo e trabalho. Essa é uma questão fundamental. Então a cultura ela traz essa dimensão de começar a pensar novas possibilidades. E aí, obviamente, nos últimos anos a política cultural ela teve grandes avanços, sejam através dos projetos dos pontos de cultura, que não era um projeto específico para a juventude, mas foi grande parte utilizado por jovens, Esse projeto foi apropriado pela juventude. Essa discussão hoje da cultura digital é uma discussão muito importante, Hoje a juventude está completamente envolvida com a internet, com as novas formas de comunicação. Então esse é um tema muito estratégico para o tema da juventude. E o tema da cultura livre, ou seja, uma cultura que seja liberta do mercado, que não seja pautada pela iniciativa privada, que consiga ser uma cultura de Estado e que possa, então, fomentar a liberdade da criação, de expressão, de associação também, porque a cultura muitas vezes é produzida em grupo, então isso é fundamental. Bom, queria só trazer mais alguns elementos. Nós tivemos várias discussões, inclusive aqui em Brasília, recentemente promovidas aqui, sobre a questão da classe C, da chamada classe C, que eu gosto de dizer que é a classe trabalhadora ampliada, porque, na verdade, são famílias que têm renda familiar de R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ 3.000, não estamos falando de uma classe média, de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, são pessoas que atingiram um patamar um pouco melhor de vida, uma condição material um pouco melhor. Esta chamada classe C, 60% dela é jovem, São jovens oriundos de periferia, que estão começando a sonhar um pouco mais, Mulheres, na sua maioria, negros e negras, estão conectados, O IPEA lançou um pouco o perfil desse público, E acho que era interessante, inclusive, trabalhar com uma pesquisa que saiu recente, que chama Sonho Brasileiro. E aí eu queria fazer uma associação um pouco desses dados dessa classe com o sonho brasileiro, para discutir também o desafio da política de juventude, que tem a ver também com a política cultural. Porque no sonho brasileiro, que foi uma pesquisa que mensurou um pouco quais são as expectativas dos jovens, quebramos muito estereótipo e alguns estigmas que carregavam um pouco essa ideia do jovem. Que o jovem é apático, que o jovem é paralisado, que essa geração ela não participa, tem muito um pouco essa ideia, e é muito comum a gente ouvir isso do mundo adulto, essa geração tá... O que a gente viu nessa pesquisa foi o contrário, Uma juventude com muitos sonhos, muito mais otimista do que outras juventudes do mundo, uma juventude que quer ascender socialmente, mas que quer ascender com um trabalho que seja voltado para um trabalho comunitário, para um trabalho de melhoria do seu entorno social, uma juventude com vontade de se engajar em projetos sociais, em trabalhos de voluntariado, em trabalhos de melhoria da sua comunidade. Enfim, percebeu-se ali uma juventude que não se fala na mídia, que a gente não escuta dizer nas famílias, no mundo adulto. Então, eu achei muito interessante, inclusive estou trazendo esse debate dessa pesquisa, porque eu acho que um grande desafio da política de juventude no próximo período é a disputa de valores. Nós temos que ter uma política de juventude que consiga disputar os valores, não só dessa classe C, que eu estou chamando aqui de classe trabalhadora ampliada, mas de toda uma geração que precisa construir um Brasil diferente, um Brasil que respeite a diversidade, e aí até fazer um registro pela atuação do Jean Willis aqui na casa, que é uma atuação brilhante, que a gente tem acompanhado com coragem, de disputar essa pauta da diversidade sexual, a pauta do combate à homofobia, mas uma juventude que consiga quebrar com preconceito racial, que consiga combater
as práticas machistas que predominam na sociedade, e aí também registrar aqui a Marcha das Margaridas, 70 mil mulheres, trabalhadoras rurais, lutando pela autonomia, pela emancipação, pelo desenvolvimento sustentável, né? Então, uma geração que consiga disputar um outro projeto de desenvolvimento baseado na sustentabilidade, baseado, né, em valores, uma outra relação do ser humano com a natureza, né? Que consiga combater, inclusive, as formas de consumo atuais, os padrões de consumo atuais, com outros padrões, e aí não querendo também ser preconceituoso e falar, não, essa classe que consome muito, que está ascendendo, porque é muita ironia, né? Uma série de pessoas sempre consumiram, e aí quando uma turma que estava na periferia começa a consumir, começam a criticar o consumo dessa classe, então sem esse preconceito, mas obviamente construindo pactos coletivos que nos permitam ter outros patamares de sociabilidade, de civilidade no nosso país. Então eu acho que se nós tivermos, nos 8 anos do governo Lula, uma política de juventude voltada para a ideia de inclusão social, para a ideia de trazer jovens, como foi a característica do ProJovem e de outras ações, o ProUni, incluir jovens que estavam completamente à margem em processos produtivos, nós temos que ter uma nova geração de políticas que caminhem para a promoção da autonomia e emancipação da juventude brasileira, né? Autonomia política, autonomia econômica, autonomia social, né? E que não se paute por uma política de contenção do problema, de contenção dos riscos que essa geração pode causar. Acho que esse é um grande desafio para este novo governo. E, por fim, convidar todos vocês a participar da 2ª Conferência Nacional de Juventude, que acontece esse ano. Nós vamos realizar a etapa nacional em dezembro, de 9 a 12 de dezembro, aqui em Brasília. As etapas municipais estão acontecendo em todo o Brasil. Eu, amanhã mesmo, vou participar da etapa de Recife. Então, convidar a juventude a se envolver, a se engajar nessa grande mobilização social que tem sido a conferência, para que a gente possa colocar a pauta de juventude em outro patamar no Brasil. Então é isso, o Conselho, mais uma vez, parabeniza, agradece aqui os parceiros de mesa e se coloca à disposição para construir políticas de juventude que promovam a juventude como sujeito de direitos e promovam a autonomia da juventude brasileira. Obrigado. Obrigado, senhor Gabriel Medina, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Vossa Senhoria falou apenas 12 minutos, portanto, teve um saldo bastante eficiente. Queria dizer que tem 5 pessoas inscritas, além do deputado Jean Willis, mas os demais deputados têm liberdade de falar. E eu, nesse momento, passo para a senhora Marta Porto para completar o trabalho do senhor João Vitor Ortiz, da secretária executiva do Ministério da Cultura. Como é um complemento, Vossa Senhoria tem 5 minutos. Eu passo a mesa para a presidente e espero que ela mantenha essa decisão. Já para fazer. Bom, muito rapidamente, uma combinação que eu fiz com o Vitor, de como é que a gente ia compor a mesa aqui. Eu queria só fazer uma divulgação, muito na linha, queria parabenizar a fala do Gabriel, absolutamente inspiradora. Você dá um pouco o mote, né, dos desafios que a gente tem na área de cultura. E nós estamos lançando em Porto Alegre, agora dia 23, a semana que vem, terça-feira, 3 iniciativas importantes na área de juventude. Um esforço conjunto de 4 ministérios: Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de Juventude, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento Agrário, peraí que eu tenho mais aqui, Saúde, e Fundação Palmares. Aí eu esqueci da Fundação. Nós estamos há 4 meses trabalhando para tecer um grande programa de juventude no campo da cultura. O Vitor teve a oportunidade de colocar aqui algumas das questões que a gente está avançando. E no dia 23, em Porto Alegre, a gente vai lançar 3 iniciativas importantes. Primeiro, todo o processo metodológico de construção do que será uma política nacional de cultura para a juventude brasileira, que atenda o Plano Nacional de Cultura, a Conferência Nacional de Juventude e as 2 Conferências Nacionais de Cultura também.
Essa política ela está baseada numa metodologia participativa em rede, ou seja, nós estamos trabalhando com grupos interministeriais, que é a convocatória da presidência, né, sempre entre ministérios. Nós vamos fazer uma chamada pública de participação de instituições que queiram contribuir com esse desenho, tá? E nós teremos um conselho de convidados, de tutores, que a gente está chamando, para trabalhar os projetos selecionados numa metodologia não só de premiação, mas de estar trabalhando a formação já no processo de discussão desses projetos. Assim, uma ação muito conjunta com o que o Marcos Faustini vem fazendo no Rio de Janeiro, na Agência de Redes, e que nós acompanhamos já há alguns anos. Também vamos lançar, no dia 23, um prêmio de juventude voltada para pontos de cultura, que já está na 4ª edição, que é o prêmio do SEMPEC, que esse ano tematiza a questão da juventude. É um prêmio de 3,5 milhões, uma parceria nossa com o SEMPEC. E vamos lançar um primeiro edital que chama Entre Rotas de Fuga e Pontos de Convergência, que é um edital que propõe fazer diálogos interculturais em rede. É um edital que reúne o esforço desses 4 ministérios, são 6 milhões de reais para iniciativas jovens. Mesmo aqueles que não serão selecionados terão oportunidade de trabalhar em processos de oficinas, de formação, de estímulo. A gente quer fazer um grande levantamento do que o jovem tem a dizer hoje sobre as grandes questões da sociedade brasileira. Então, não é só um edital de premiação de produtos culturais ou de obras culturais, tá? E isso tem um vínculo nesse processo de trabalho. Nós estamos trabalhando com 4 dimensões que foram faladas aqui. Territórios, uma dimensão é a questão dos territórios. A segunda dimensão é da mobilidade, circulação e pluralismo, ou seja, a oportunidade dos jovens indígenas poderem conhecer os Pampas no Rio Grande do Sul, dos jovens do Centro-Oeste poderem fazer um programa de residência na Amazônia Legal. Tem uma categoria muito forte de residências e intercâmbios dentro desse nosso programa. Uma terceira dimensão na área de inovação e experimentalismo. A gente está apostando fortemente que a gente não tem necessariamente que premiar uma iniciativa pronta, mas que a gente tem que apostar em iniciativas inovadoras que muitas vezes provêm de ideias que ainda não estão suficientemente acabadas, mas que cabe ao Ministério da Cultura agir no ponto de vista da inovação e do experimentalismo, tá? E a outra questão é a visão de empreendedorismo, saberes e práticas que a gente vai gerar um grande ambiente no Brasil para que essas questões possam ser trocadas e um processo de formação contínuo. Então, essas 3 iniciativas que a gente considera importantes, para além das ações que o Vitor Ortiz colocou aqui, são iniciativas que complementam um primeiro pontapé inicial da Secretaria, especialmente de Cidadania e Diversidade, no campo de juventude, que a gente considera uma prioridade. A nossa secretária nacional de juventude, a Severine, vai estar conosco lá, junto com a ministra Ana de Holanda. Eu também queria colocar 2 questões que foram importantes aqui. O Ministério da Cultura, o Vitor falou, é um ministério que tem assento no Fórum de Direitos e Cidadania, e nós contribuímos firmemente para que esse fórum pautasse a questão dos valores como um dos principais desafios da sociedade brasileira para as próximas décadas, né? E, a partir da Secretaria de Cidadania, nós estamos lançando, em novembro, um grande programa de valores de cidadania, que tem a ver com o fomento e o estímulo a produções de linguagens e participações no campo da cultura que possam contribuir com o debate de valores brasileiros. A gente está fazendo um seminário, viu, João Willis, em novembro, no Ceará, com juventude para discutir LGBT, um grande movimento nacional em torno disso. A gente gostaria, inclusive, de contar com o seu apoio, né? E essa discussão vai se dar em vários níveis. Mas, o primeiro, a gente quer descobrir o que os jovens validam como valores. Então, a primeira ação nossa é essa. Afinal de contas, o que está na cabeça dos jovens, o que eles pensam, como é que eles veem as questões que tangem à liberdade, à discriminação, ao preconceito, as questões de solidariedade, de fraternidade, assim, como eles pensam, produzem, agem e interagem nessa ação. Então,
Paralela a isso, a gente pode dizer que a juventude está pautada hoje no Ministério da Cultura, com ações que estão sendo organizadas, pensando que a juventude brasileira hoje é uma juventude que tem um outro significado de atuação política. Esse significado se dá em rede, e aí o papel da cultura digital é vital, e nós estamos atentos a isso. Obrigada, Manuela. Obrigada, Marta. Eu queria citar as presenças do Glauber Piva, diretor da Ancine, do Marco Cogioli, também da Ancine, e passar a palavra. Nós temos 5 inscritos, mais 3 parlamentares. Eu passo a palavra ao primeiro parlamentar inscrito. O deputado Domingos Dutra assumiu o compromisso dos parlamentares falarem antes, como é a praxe, ou os inscritos antes, deputado Domingos? Nenhum compromisso. Os parlamentares, como é mesmo que o eu tivesse regimento. feito qualquer acordo, Vossa Excelência está livre para desmanchar. Sempre honro os seus compromissos, que eles sempre são para o bem do povo, sobretudo do povo do Maranhão. Deputado Jean Willis, depois deputada Érica Cocai, deputado Eudes Xavier, depois nós temos 5 inscritos que farão uso da palavra. 5 minutos o tempo para os deputados também. Presidenta, boa tarde a todos que compõem a mesa, a todos que estão no plenário. Eu quero desde já agradecer a referência elogiosa de Gabriel, assim como a palavra cultura precisa ser entendida para além da sua redução a artes, espetáculos, entretenimento, ser pensada como modo integral de vida, também a palavra política tem que ser pensada no seu sentido mais amplo, né? A política nasce do espaço entre os homens para mediar os seus conflitos, que nasce justamente da sua pluralidade, diferença, enfim, dos seus conflitos culturais. Então, nesse sentido, não há cultura sem política e vice-versa. Então, eu fiquei bastante feliz na fala de Paulo Ávila, ele conclamar a juventude a rever seus preconceitos, não só em relação à cultura, mas rever seus preconceitos em relação à política também. Eu acho que as lideranças do movimento social, tenham elas saído das favelas ou outras áreas pauperizadas, ou da classe média alta, essas lideranças do movimento têm que ocupar a política institucional. Então, nesse sentido, a gente tem que falar, e aí eu fico feliz de ouvir agora a Marta Porto, mostrar que o Ministério da Cultura tem essa sensibilidade de pensar não juventude no plural, mas juventudes, né? Porque há experiências de juventudes. Eu, assim como você, venho das áreas pauperizadas, digamos assim, do Brasil profundo, venho do interior da Bahia, da periferia do interior da Bahia. Sei que a experiência é diferente de quem vive na classe média. Mas, em termos de política de Estado, todas essas diferenças, essas experiências diferentes da juventude têm que ser contempladas e digamos assim, dialogar entre si. Do ponto de vista prático, a Frente Parlamentar da Juventude tem que dialogar com a Frente Parlamentar em defesa da cultura, que hoje fez um ato aqui com artistas em defesa da cultura, e eu faço parte dessa frente, sou coordenador para o Rio de Janeiro, e a gente pensa a cultura nesse sentido muito mais amplo. Então, nós temos aí o Pró-Cultura para ser votado, Vale Cultura, pensar os pontos de cultura na interação com essa frente. Interagir também com a Frente pela Igualdade Racial, não é, Domingos? Principalmente pensando, por exemplo, no drama dos jovens negros das periferias e das favelas. E dentro dessa juventude negra das periferias e favelas, pensar a condição das meninas, ou seja, o sexismo que impera aí. Então, a gente tem que articular também o trabalho da juventude com a Frente Parlamentar pela Igualdade Racial, da qual nós fazemos parte. Articular com a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, da qual eu sou coordenador. E aí pensar que também, a despeito de toda a rebeldia que está associada e contestação que está associada à juventude, o sexismo e a homofobia impera bastante entre os jovens. Então, quero dizer que eu, como parlamentar, estou absolutamente em diálogo com vocês, abro as portas do meu gabinete, da Frente Parlamentar, para a gente construir esse diálogo conjunto, no papel que a gente tem de proposição de leis e também de fiscal do Executivo e das políticas públicas. Obrigado. Obrigada, deputado Jean Willis, deputada Érica Cocai e depois deputado Eudes. Eu queria primeiro saudar a iniciativa, deputada Manuela Dávila, de estarmos realizando esse seminário de Direitos Humanos, Juventude e Desenvolvimento, e saudar também, como aqui já foi feito, referendar a saudação que houve de termos começado pela cultura, porque penso que nós, primeiro, temos que ter a noção exata
de que, quando nós falamos em cultura, e aqui já foi falado isso também, nós não podemos reduzir cultura às suas expressões artísticas de uma sociedade. Mas cultura é como você se coloca no mundo, como você se reconhece, como você reconhece a sua própria sociedade, é como você depura os gostos, depura os sabores, é como você se veste, tudo isso é cultura. É como você se constrói uma identidade. Então, portanto, nós vivemos num país continental que tem várias expressões culturais e tem uma diversidade que deveria alimentar a nossa concepção e o nosso entendimento da obviedade de que a sociedade ou a humanidade é uma só e tem várias formas de se relacionar. Tem várias formas de ser, tem várias formas de amar, tem várias idades, tem várias etnias, mas a humanidade é uma só. Então, portanto, penso que nesta etapa que nós vivemos, que temos um grande desafio, que é um desafio, penso eu, que tem um quê de shakespeariano, porque nós estamos discutindo o ser ou não ser, eis a questão. Onde nós temos hoje uma opressão midiática e a mão invisível do mercado invadindo as cidadanias da intimidade e formatando desejos. O que mais me inquieta, Milton, nesta etapa da nossa história, é que nós temos os desejos não construídos a partir dos espaços humanos, os espaços comunitários, espaços familiares, mas construídos ou engolidos como se fossem pílulas prontas. E que nós perdemos uma lógica de que a humanidade, ou o ser humano, ele tem uma historicidade, nós somos seres históricos. Parece que nós somos, em grande medida, os nossos jovens se transformam em belas borboletas alfinetadas em papéis muito assépticos. Então, portanto, é como se nós tivéssemos o mercado induzindo os próprios desejos. E como se tivéssemos mensagens, por essa opressão midiática, que são mensagens absolutamente antagônicas. Uma sociedade que derrama na sua casa a necessidade de consumir para te validar socialmente, ou seja, consuma para ser alguém, a coisificação, a transformação dos sentimentos humanos em sentimentos de consumos e a captura dos objetos de desejo humano, e ao mesmo tempo a sociedade real que diz, você não vai consumir porque não há espaço para esse nível de consumo. Então, portanto, você tem o que nós chamamos de duplas mensagens que provocam duplos vínculos e que dificultam a construção identitária de uma nação. Então, portanto, penso, a cultura significa isso, a possibilidade de se construir identidades e a possibilidade de que nós possamos nos reconhecer enquanto ser humano, independente da forma como somos ou dos nossos comportamentos, enfim, mas que tenhamos, enfim, espaços de construção de desejos, espaços de construção de direitos, porque há uma fragilização da noção de direitos e da noção de sujeito também, há uma fragilização, é como se nós não fôssemos mais sujeitos e a gente só se reconhece enquanto ser humano, na medida em que nos reconhecemos enquanto sujeitos da nossa vida, do nosso desejo, sujeitos de direitos, mas é como se houvesse essa fragilização da condição de sujeito e nós tivéssemos, em grande medida, uma máquina montada para termos pessoas que repetem comportamentos e que assistem à sua própria vida, na vida dos outros e na espetacularização. Nós vemos o fenômeno da espetacularização na nossa sociedade em vários aspectos, inclusive dos fenômenos humanos. Então, portanto, neste quadro, não tem, na minha avaliação, como nós resgatarmos a lógica humana, o reconhecimento humano, a condição de sujeito, a condição de direitos, de sujeitos de direitos, se não tivermos uma política cultural. Que vai envolver também uma economia criativa. Eu fiquei muito feliz ao saber que o Ministério da Cultura criou uma Secretaria Nacional de Economia Criativa, mas que nós possamos fazer uma economia realmente criativa. Não a indústria norte-americana, que talvez seja a segunda estadunidense, a segunda indústria mais lucrativa dos Estados Unidos, que tem um roteiro muito parecido, que é um roteiro de assujeitamento, de tirar de quem o assiste a condição de sujeito, mas uma economia criativa. E penso que nós temos 3 aspectos que me parecem absolutamente fundamentais. A cultura, ela dialoga com tudo. Ela vai dialogar com a geração de renda, ela dialoga com a educação, ela dialoga com a saúde, ela dialoga com tudo, a cultura, na medida em que ela é o cerne da condição humana e do reconhecimento humano das pessoas enquanto sujeitos das suas próprias vidas e sujeitos coletivos. Então, portanto, a intersetorialidade. A cultura tem que dialogar
com todas as outras políticas. Até porque, penso eu, os direitos são indivisíveis e enganchados um no outro. Não se realiza um direito humano violando outro direito, né? Eles são enganchados. Então, portanto, se são enganchados, as políticas públicas que asseguram direitos, no país das casas grandes e senzalas, elas têm que ser enganchadas também. Então, penso na intersetorialidade, na territorialização, porque nós temos territórios que precisam ser identificados enquanto tal. Inclusive, a identificação de redes, porque existem redes invisíveis, existem ebulição invisível, que precisa ser identificada. E o empoderamento. Eu faço parte da Frente de Defesa dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, e nós realizamos recentemente uma audiência pública para discutir o protagonismo, que é o empoderamento. Dar espaço de fala, de identificação de território, de condição de sujeito. A própria política que busca resgatar a condição de sujeito, ela tem que começar dando espaço para que haja a condição de sujeito e os jovens possam falar deles mesmos, das suas necessidades, enfim, dos seus desejos e possam construir os seus próprios espaços. Então, portanto, eu fecho dizendo que esses 3 elementos me parecem absolutamente fundamentais. Acho que o Ministério da Cultura caminha nessa perspectiva e acho extremamente interessante isso, para que nós possamos construir uma sociedade onde a gente seja, pelo menos, sujeito dos nossos próprios desejos. E digo isso, e finalizo com isso, me calo com isso, porque me surpreende sobremaneira, numa unidade de internação de medidas socioeducativas, um jovem, um adolescente, com a marca, tatuado o nome da mãe no dorso da mão, que as mães são sacralizadas em unidade de internação, e a marca da Adidas no tornozelo. Então, são valores que estão impregnados na pele. E, como diz Dostoiévski, a gente vai conhecer um pouco a nossa sociedade se nós conhecermos, inclusive, os nossos presídios. E os nossos presídios estão cheios de jovens. Então, portanto, é preciso que a gente pense sobre isso e que a gente possa atuar. E, mais uma vez, parabéns à nossa presidenta, Manuela Dávila, e parabéns também pela sua entrada no meio adulto, 30 anos, né? Acabou a juventude. Por isso que eu estou fazendo esse seminário, tentando me prender à juventude. Eu queria convidar os senhores todos para nos acompanhar nas edições locais, né? Do seminário em Fortaleza, em Porto Alegre, em Manaus, no Rio e, afinal, aqui. A gente tentou dar essa diversidade territorial também para tentarmos ouvir a todos. O próximo deputado inscrito é o deputado Eudes Xavier. Quero parabenizar a deputada Manuela, que, se estivesse em Porto Alegre, faria muito a sua campanha a prefeita. O senhor hoje está provocando esse governo de tudo que é jeito, hein, deputado Eudes? Eu gosto de provocar. Muito obrigada. Pela sua atuação brilhante. Os 4? Ainda dá tempo de mudar o título para lá. A gente vai conversar mais tarde. Lembro muito bem do seu papel em relação à PEC da Juventude, quando trabalhamos na legislatura passada. E esse seminário simboliza também um pouco, não, uma parte da sua vida em relação a essa casa aqui. Eu queria também já dizer, eu estou recebendo aqui uma mensagem do Preto Zezé, da CUFA Nacional, e anuncia a Copa das Favelas e a Favela Festival. Acho que isso também faz parte de uma luta nossa das periferias. Digo isso porque eu continuo morando em uma das áreas de ocupação urbana da minha cidade, em Fortaleza, e todo dia nós somos acionados por uma galera que muitas vezes não teve as mesmas condições de acesso, não só aos bens culturais, mas à sua própria vida com dignidade. Nesse final de semana, nós inauguramos uma coisa que, se morresse hoje, estaria feliz. O Lula lançou um grande programa, que, na minha opinião, não é um programa só de esporte, é um programa de cultura também, que são as praças da juventude. Nós inauguramos agora, na sexta-feira, Manuela, a primeira praça de juventude de Fortaleza. E ontem, daqui eu ligando direto, a praça não para mais. Ela é numa área de ocupação, é no Dendê,
e ela nunca mais parou de muvuca, como a gente diz, de enxame, né? Na linguagem mais aí da galera que entende, da juventude negra, pobre, mas, acima de tudo, muito lutadora para resgatar e fazer o que ela pensa. A pista de skate não é só a pista de skate, é das bicicletas também. O ginásio coberto não é só do esporte. A turma reúne, faz todo tipo de apresentação. O campo do futebol não é só o futebol, é um encontro também, não sei se na terra de vocês tem, mas é a brincadeira das crianças do carimba. Ou seja, existe uma integração e o teatro de arena vai ser, sim, também palco de muitas manifestações. Estou falando de um equipamento que pode ser integrado a diversas visões das juventudes que nós observamos. Então, eu queria, inclusive, pedir ao Ministério da Cultura, aqui na presença da doutora Marta, qual é o diagnóstico que o Ministério tem das capitais. O governo federal tem dado muita oportunidade, mas quais as capitais ou municípios que têm também transformado essas oportunidades para a galera que precisa naturalmente, e são direitos, não é por favor, são direitos, né? E vou já encerrar falando de duas coisas concretas. Vou puxar um pouco para a sardinha, porque é natural, essa hora ela deve estar brigando em Fortaleza contra uma oposição homofóbica, machista, preconceituosa, que é a nossa prefeita Luziane Lins. Olha, nós construímos um dos maiores equipamentos, além das praças, que foi o Cuca. O Cuca, para nós, é um ambiente, acho que o Gabriel teve a oportunidade, um equipamento fantástico. Aula de cinema, arte, tudo que a gente pode fazer. E descobrimos que uma capital não serve só para levar refinaria, que é muito importante, ou montadora, mas tem equipamentos que também geram desenvolvimento. E por isso eu quero, assim dizer, da alegria. Nós vamos realizar agora, a galera que está aqui está convidada, nós vamos fazer o 2º Festival da Juventude Latino-Americano. E eu sinto muito, porque no governo passado nós conseguimos emendar no orçamento e foi ajudado com 1 milhão. A mesma ação que nós fizemos no Ministério da Cultura, com 300 mil só, foi cortado logo no início, eu até entendo. Mas eu acho que atividades assim, os ministérios deveriam olhar, observar, ter um itinerário pedagógico. Se a primeira versão foi positiva, não teve desvio, não teve nada que desabonasse, acho que os ministérios deveriam olhar com bons olhos para que desse continuidade a ações que deem retorno, e retorno exatamente dentro dos critérios republicanos e não os fajutos. Portanto, eu quero aqui parabenizar, mas dizer ao Ministério e dizer da nossa grande alegria de, na primeira etapa, ter tido como parceiro o Ministério da Cultura. Aí eu posso até lhe dizer depois, posso aqui já buscar. De qualquer forma, estamos registrando, porque eu penso que qualquer centavo que a gente possa fazer em investimento na cultura e na difusão dos direitos da juventude, acho que nós estaremos num bom caminho. Não é à toa que a Europa toda hoje se manifesta contrário à tese liberal dos Estados liberais, exatamente através dessa juventude indignada, dessa juventude que muitas vezes se organiza através da ação, mas ela tem sentimento, né? Ela tem uma subjetividade que vai mais além do que a gente acha que está posto ou no banco da escola ou nas brincadeiras que elas fazem. Então, eu quero aqui saudar, em nome também da Frente Parlamentar da Economia Solidária, e com certeza estarei acompanhando aqui no dia 5 de setembro, na minha cidade de Fortaleza, com muito prazer, essa extensão do seminário. Muito obrigado, presidente. Deputado Eudes, eu gostaria apenas de registrar que presenciei todo o esforço que o senhor fez para que essa praça existisse. Às vezes, os equipamentos são vistos só como equipamentos, né? E não como que eles propiciam dentro de cada ser humano. E um equipamento desse provoca uma revolução em cada um que passa por ele, que convive, em cada família que senta naquele lugar e conversa e não conversava pela falta dele. Então, eu queria parabenizar ao senhor, agradecer pela presença na nossa comissão, já que não é membro titular
dela. Eu convido para falar a Ângela Guimarães, secretária adjunta de Juventude, depois o Matheus Guimarães, mera coincidência, coordenador do CUC do DF. Olá, boa tarde a todas e todos. Quero aqui fazer uma saudação aqui, especial à Comissão de Direitos Humanos, né, por essa iniciativa aqui na pessoa da deputada Manuela, mas extensiva a todos os membros da comissão. E dizer à deputada que ela continua sendo a nossa deputada da Juventude. Foi relatora do Estatuto da Juventude, é sempre muito comprometida com essas causas. Quero cumprimentar os outros deputados na pessoa do deputado Jean Willis, que é meu conterrâneo também sou baiana, né? Então, fazer um pouco aqui desse bairrismo. Muito nos orgulha também a sua trajetória, as posições e projetos aqui defendidos. Parabenizar também a presença, né, da juventude aqui, os jovens, bem jovenzinhos que estão aqui, da CUFA, das organizações, dos ministérios que estão envolvidos nesse debate. Eu trago aqui uma saudação da Secretaria Nacional de Juventude, né, que já foi citada aqui em algumas falas. Nós estamos em retiro hoje, fazendo nosso planejamento estratégico, mas essa temática, para a gente, ela tem muita importância, ela é muito central, muito fundamental na ação da Secretaria. Já foi dito aqui pela Marta, uma iniciativa de parceria, né, já que nós somos uma secretaria meio, né, uma secretaria que tem, por fim, essa articulação com diversos ministérios da esplanada para ações voltadas aí à juventude nessa interlocução. Bom, eu queria só ressaltar aqui alguns pontos, muito na linha do que Gabriel tocou aqui, né? Eu acho que é fundamental essa iniciativa aqui do Parlamento, porque muitas vezes, quando ainda não tínhamos o reflexo da agenda da juventude no Executivo, foi no Parlamento que a gente encontrava essa caixa de ressonância. Então, muito antes da nossa recente institucionalidade do tema da juventude, que é a institucionalidade de 2005 para cá, quando foi criada a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e o ProJovem, a gente sempre teve aqui no Parlamento essa interlocução, né, para discussões como a PEC da Juventude, que introduziu pela primeira vez o termo juventude na nossa Constituição, né, tratando o jovem como sujeito de direitos que até então não era, né? Nós tínhamos uma república que tinha um débito com essa parcela tão expressiva, como o Gabriel colocou aqui, são 52 milhões de jovens no Brasil hoje, então tinha esse débito, e também iniciativas que estão tramitando na casa e às quais eu já peço desde já o apoio de todas as deputadas e deputados aqui presentes, que são as iniciativas como o Estatuto Nacional da Juventude e também do Plano Nacional de Juventude, que são marcos legais fundamentais para a gente regulamentar de uma vez por todas quais são esses direitos que a juventude brasileira ela tem acesso, e o compromisso, né, do Parlamento, do Estado brasileiro e do conjunto da sociedade civil com um plano para a juventude para os próximos 10 anos. Isso também, para a gente, é fundamental, é condição inegociável, né, para o presente e o futuro da juventude brasileira. E que, no que diz respeito a essa questão da juventude e cultura, eu quero fazer uma relação também com o tema desse seminário, né, Direitos Humanos, Juventude e Desenvolvimento, com o tema geral da nossa Conferência de Juventude. Como bem Gabriel falou, nós estamos em anos de conferência. Estamos agora nos meses de agosto e setembro tendo as nossas etapas municipais, são mais de 350 conferências municipais já convocadas, acontecendo no Brasil inteiro, em cidades capitais, cidades de porte pequeno, grande e médio, e nos meses de setembro e outubro, as estaduais, em dezembro, a nacional, e o nosso tema é justamente juventude, desenvolvimento e efetivação de direitos. E a cultura aparece como um eixo fundamental, né? A gente dividiu aqui o nosso texto que orienta as discussões nessas etapas preparatórias, onde a juventude está dentro, onde a cultura está dentro do eixo dos direitos integrais, porque a gente não consegue dissociar, né, nem a juventude nem a cultura desse processo de desenvolvimento que o país vem vivendo. E já na primeira conferência, em 2008, o tema da cultura surgiu com muita importância, foi muito marcado, né? Nós tivemos, dentre as 22 prioridades, três foram totalmente referentes à cultura, né? Sintoma de que é indissociável essa discussão, é um tema estratégico, né, para o desenvolvimento do país. E nós da Secretaria, além dessas ações que já foram elencadas aqui, em parceria com o MINC, pretendemos que o saldo dessa Conferência Nacional de Juventude oriente também
muitas das nossas ações para que a gente possa fazer um verdadeiro pacto nacional, né, em torno da juventude como agenda prioritária do desenvolvimento do país. Então, eu trago aqui essa saudação, convoco todos os deputados e deputadas a fazerem parte desse processo conferencial nos seus estados, porque é muito fundamental, muito estratégico o papel que os parlamentares podem jogar nesse processo e dizer que a Secretaria está aqui à disposição. Nós vamos nos organizar para estar nas etapas que vão acontecer nos outros estados e queremos também convocar todos vocês para participação na etapa nacional da conferência que vai ser de 9 a 12 de dezembro aqui em Brasília, certo? Então, eu queria deixar aqui essa saudação, parabenizar pela qualidade do debate de todos os expositores e expositoras e que a gente saia aqui com saldo muito qualitativo para fazer esse pacto realmente, né, em defesa da juventude, em defesa da cultura, em defesa do desenvolvimento do país, né, numa outra concepção que deixe para trás aí esses valores ultrapassados como racismo, como machismo, como homofobia e que a gente associe, né, o acesso à produção, à circulação, à difusão cultural como um direito inalienável, né, da pessoa humana e da juventude brasileira. Obrigada, Ângela. Eu permiti que a Ângela falasse mais que os 5 minutos em função de ser Secretaria Nacional de Juventude, nossa secretária adjunta. Eu pediria que os outros fossem bastante firmes no tempo, porque após as 4 falas que nós temos, nós, deputados, ainda teremos ordem do dia na nossa comissão antes da ordem do dia do plenário. Então, a gente vai ter que correr. Eu passo a palavra a Matheus Guimarães, do CUCA, depois o Leonardo Brandt, o Max, da CUFA e a Rejane. E as inscrições estão encerradas. Onde ele está? Matheus Guimarães. Leonardo. Ficou com medo, a gente fez essa pressão para falar rápido. Saiu. Obrigada, deputada. É um prazer estar aqui discutindo um assunto tão importante para o nosso país, né? Eu quero, enfim, depois de uma discussão rica dessa, tem 1 milhão de coisas que a gente quer contribuir e tal, mas acho que tem um dos eixos aqui que foi colocado pela comissão para o desenvolvimento dessa temática de direitos humanos, juventude, desenvolvimento, cultura, que é a questão do empreendedorismo. E eu queria me fixar nele, até porque não dá tempo de explorar muita coisa com os 5 minutos, né? Mas dizer que existe uma característica, uma especificidade dos jovens envolvidos com processos culturais e que eu acho que é uma especificidade da cultura de maneira geral, mas eu acho que a gente pode localizar essa especificidade com relação à juventude, que é o empreendedorismo, essa capacidade que a gente tem de fazer com as próprias pernas aquilo que gerações passadas esperavam do Estado, esperavam e mais recentemente esperava de uma relação com a iniciativa privada e que eu acho que a gente não viu acontecer direito, nem uma coisa nem outra. E a gente está vendo aí tem vários jargões para isso que a gente chama de empreendedorismo. Tem a civirologia, que é a capacidade de se virar, né? E de conseguir se desenvolver no vácuo mesmo muitas vezes no vácuo do Estado, que tem já um discurso muito avançado, e eu acho que esse discurso se reflete aqui pela fala de todos aqui, de que a gente tem um outro senso do que deve ser a política cultural do Brasil, mas a gente tem um gap, um abismo muito grande desse senso e desse discurso com a nossa realidade de um orçamento, de uma estrutura, de uma capacidade de trabalho que, a Marta balançando a cabeça aí, totalmente depauperada, sem qualquer capacidade de fazer aquilo que se espera dessa nova política cultural, vamos dizer assim. E, junto com isso, a gente tem um fenômeno
que eu acho que é um eixo desenvolvido pela comissão, pelo mandato da Manuela, que é a questão das novas tecnologias, né? Eu acho que esse fenômeno das novas tecnologias de informação e comunicação